Então a gente vai começar agora. Estou esperando aqui para a gente começar uma live. Opa, com o Dr. Renato Lobo. Vamos lá. Difícil. Eita, como é que eu faço? Ah, Aí. Tudo bom, doutor? tudo O certo. pessoal está entrando aí já. Bom te ver. Eu tô meio no escuro aqui. Deixa eu ver se eu mudo o ângulo aqui, porque. Ah, melhorou um pouquinho. Pronto. Tava na escuridão aqui. Boa. Dá para ouvir bem? Não tá com eco, não, né? Não, tô te ouvindo bem. Ótimo. Ah, legal. Pessoal da academia entrando aí. Ah, legal, E eu galera. estava numa reunião até agora da Confederação Brasileira, né? Porque com a pandemia, todas as academias fechadas, tudo. Então, a gente buscar saídas, né? Então, a gente está estudando aí a possibilidade de fazer campeonatos de catar, enfim. Mas aí, manter os alunos, as aulas online estão ajudando bastante também. Você mesmo já fez aula online com a gente. E até o CC Henrique, que é o presidente da confederação, ele comentou lá hoje que eu teria que sair mais cedo para a gente fazer essa live, que é muito importante também, porque além de todas as dificuldades que as academias vão ter, econômicas, né, algumas pessoas vão deixar de treinar por falta de dinheiro, né, estão desempregadas, outras pessoas por medo do próprio contágio, né, mesmo quando as academias abrirem, e algumas simplesmente não vão querer treinar de máscara. Eu já vi, vou treinar de máscara é muito ruim e tal, e a gente vai estar aqui hoje para falar dos benefícios, né, porque nem tudo na vida é só tragédia, né, tem sempre um lado bom, né, Dá para enquanto tirar uma oportunidade disso daí, né? como eu falo, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então vamos vender um lenço para a turma aí para eles verem que realmente tem o lado positivo aí desse treinamento com máscara. Então, boa noite, doutor. Prazer ter você aqui, meu grande parceiro, grande amigo. E queria que você começasse um pouquinho aí, falar dessas adaptações fisiológicas aí. Olha, eu tô com um brinquedinho aqui, né? Ah, Já legal. Essa viu? é a máscara de simulação de altitude, né? Que o pessoal usa aí Isso, para vou melhorar colocar o aqui para o VO2. pessoal ver. Nossa, super ruim de respirar. Aqui É, está dá para regular os níveis, né? Tá no nível mais difícil. Mas cria uma resistência para você respirar muito grande. Então, você treina com isso e fica bem mais difícil o treino. Para quem já parece o, está parece o adaptado, Darth Vader. O Darth Vader. nossa, né? O Darth Vader vai cansar bem mais rápido agora, treinando. Então você vê atleta de MMA utilizando, né? Que outra modalidade você já viu ou eles podem Não, utilizar? o pessoal do futebol, uma época, tinha aquele negócio, vai jogar na altitude. Então eles treinavam aqui com as máscaras, o pessoal ia jogar na Bolívia. Eu já lutei na Bolívia 2 vezes. Cara, realmente, é que assim, eu já Você treinei com a sentiu a máscara, diferença? eu já treinei com a máscara e já lutei na altitude, né? Então é diferente. Mas eu falei, é uma sensação horrível, mas eu lembro que na Bolívia, eu lutei lá em 92, 97. 97 fui campeão lá sul-americano, né? E eu acho que eu já fui um pouco mais preparado o psicológico, né? Para lutar sem poder, assim, para administrar melhor o gás. Que a primeira vez, apesar que a primeira vez também eu ganhei de 2 bolivianos, nocauteei os bolivianos, e depois eu perdi para o São Francisco, que eu acho que se fosse uns 5.000 metros de altitude, acho que eu tinha mais chance, né? Quem sabe ele passava mal e eu não lutava, né? Então era difícil. Mas eu senti assim que você não tem a dificuldade de inspirar, né? Porque não tem nada obstruindo, só que não vem oxigênio. Então não é suficiente o oxigênio que você inspira. Então você pega muito ar, mas esse ar ele é rarefeito, ele não tem oxigênio suficiente para o seu metabolismo, né? Para você funcionar lá em alto rendimento, para você render bem, né? Então é uma dificuldade. E essa máscara limita a capacidade de ar, não de oxigênio, né? Então vem menos ar, óbvio, vem menos oxigênio também. Então, por isso que acaba meio que, né, eu acho que é válido, né? Ela tem uma ideia bem interessante de criar uma resistência à inspiração. Então, Uhum. tanto que tem níveis de regulagem lá, né? O Sim. quanto que ela vai resistir a isso. E aí,
como você está treinando contra uma resistência, é igual musculação. Ah, outro dia a gente treinou lá, você está treinando, por exemplo, elástico, né? Você está socando com uma resistência puxando o seu braço. Quando você tira aquilo, é muito mais forte, muito mais rápido. Se Sim. você for fazer, sei lá, braço mesmo, tenta fazer rápido, com o peso que você está fazendo. Beleza, não faz até fadiga, faz só um pouco, pá, tira aquele peso. Seu braço quase que Sim. está indo para fora, né? Então faz uma baita diferença você treinar com resistência. E aí a máscara tem uma resistência à inspiração, então você está forçando o tempo todo seus músculos inspiratórios. Então você vai inspirar, é uma musculação para esses músculos, que é o seu diafragma, que ele tem. Intercostais, né? Não dá para ver aqui, eu até tô com a camiseta Oh, que aqui. bonita a camiseta, doutor. Ele tem que descer, o diafragma desce, isso diminui a pressão intratorácica e o ar entra. Então, o Uhum. diafragma tem que descer, você vai exercitar esse diafragma, os intercostais, né, intercostal externo, principalmente, os músculos do pescoço, quando você faz uma inspiração forçada, eles são recrutados também. Então, tudo isso vai sendo exigido, né, contra uma resistência, contra uma resistência. Aí, quando você tira aquilo, nossa, fica muito mais fácil. Eu não sei, acho que a maioria que está assistindo aqui a gente são jovens, mas quem já utilizou, já ouviu falar daquele aparelho que chama CPAP, que é um aparelho que muitas pessoas utilizam para dormir, né? Você acopla aqui e ele vai colocando uma pressão de ar lá e você, é para quem tem apneia do sono, alguns problemas de ronco, né? E assim, eu já utilizei ele para na faculdade, né, para saber como é que é. Porque para a gente orientar para os pacientes, eu gosto sempre de saber o que, que as pessoas vão encarar, Sim, né? tem que ter Você na cria uma prática, empatia, né? né? E aí eu utilizei aquilo. No começo é horrível, né? Lógico que você se acostuma com aquele aparelho CPAP e depois leva a vida. Mas no começo você estranha bastante e ele vai forçando o ar o tempo todo. Nele é o contrário. Nele a dificuldade é soltar o ar. Hum, Porque entrar é fácil, ele está empurrando ali ar o tempo todo. Só que você está querendo soltar o ar, ele está empurrando o ar o tempo todo. entendi. Então é difícil soltar o ar nesse aparelho, esse CPAP. E aí quando você tira ele, você respira super fácil, assim, é muito bizarro. Então é uma musculação para os seus músculos respiratórios. Esse é um dos pontos principais, né, da máscara dessa máscara de treino, né, de restrição de oxigênio, essa daqui. Tá. E essa máscara, ela dificulta a inspiração. A expiração, ela tem uma válvula que você consegue expirar normalmente, né? Sim. O ar sai para você É, puxar o ar tem um pouco de resistência também, mas é o menor, que né? você está mais sofrendo no começo é a inspiração É, mesmo, né? é. É, É o que a gente mais vai ter angústia para puxar o ar. é, a gente, E a aí, gente, a gente viu isso na prática ontem, né? Treinando com as máscaras, né? A gente treinou. e olha que curioso, né? Isso daqui é um aparelho, né, que você compra, criaram, desenvolveram para você treinar e ter essas adaptações. E aí você vai ver, você treina com, cadê? A Aqui, máscara do Covid, né? caindo tudo aqui. Você treina com uma máscara normal aqui assim, e ó, é a mesma coisa. É Ela muito alivia mais fácil totalmente. do que aquele, né? Mas a ideia é parecida. Eu estou criando resistência para puxar o ar e para soltar o ar. E o tempo todo tem essa resistência. A gente até brincou, né? Naqueles desenhos japoneses, né? O ninja, os vilões, sei lá, A gente lutam com uma conversou máscara ontem, no né? rosto. O- É difícil lutar com máscara no rosto, viu? Então Então, eles se os são. ninjas lutavam daquele jeito com a máscara, imagina quando tirasse a máscara, né, meu? Ia lutar, Nossa, é. ia Eles ficar horas lutavam assim. lutando sem acabar a resistência. Era justamente para limitar a força deles, porque era muita coisa, muito forte. É verdade. Então, o que acontece assim, essa máscara, lógico, a gente está falando, existe a máscara, como você falou, você mostrou aí, que é própria para limitação do oxigênio, simulação de altitude e tal, e existe a máscara do Covid, né? É que realmente, como você falou aí, a sensação não, pode não ser a mesma, porque a outra você consegue regular e deixar bem, né,
bem restrito a entrada de ar. Mas com essa também. Hoje eu treinei com a minha filha aqui embaixo também, e ela treinou de máscara, eu também. E, pô, aí eu falei assim, tá bom, filho, agora tira a máscara e vamos fazer mais uma. Nossa, vem muito ar. Então é o que você Muito, falou muito lá, de suave. você socar com o elástico e você tira o elástico e pá, 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 o soco vai afundar a mão lá. Você treinar com uma resistência, você tira a resistência, você... Então, é essa musculatura, né, do diafragma, as intercostais, que você fortalece eles, né? Então, acho que a longo prazo vai dar uma boa fortalecida. Chegando É agora, assim, aí é interessante. lógico, né? Tem aquelas pessoas que são contra, né? Lógico, eu sou treinador, né? Sou educador físico, treinador de artes marciais já há muitos anos. Eu já tive a experiência de treinar com a máscara, né? Eu acho, assim, o que eu colocava, assim, eu não usava o treinamento com máscara. Por quê? Na minha realidade, assim, para mim, o atleta ele tem que render 100% no treinamento, né? Então ele tem que ir lá e é um treino de luta, vai bater um protetor, vai bater uma manopla. Se ele está com aquela máscara, ele não vai conseguir bater tão bem. Então, Uhum. tudo bem, o cardio respiratório dele está trabalhando bem, a ventilação, está trabalhando bem, essa musculatura da respiração está trabalhando bem. Mas o resto, a musculatura que você precisa de explosão, você não está treinando. Então, eu falei, não, para mim não funciona. Só que tem outros lados que você pode usar. Por exemplo, você fez um treino muito duro, um treino pesado, né? O atleta, por exemplo, ele faz 3 treinos por dia, um atleta de MMA que eu treinei, eles fazem um treino físico, depois eles fazem um treino técnico, um treino tático, fazem o funcional, né, para fortalecimento, treino de potência, trabalho de força. E o cara às vezes está fadigado e ele quer fazer uma sombrinha para soltar. Aquela sombrinha para ele é um treininho regenerativo, para ele dar uma relaxada na musculatura, né? E ele pode usar a máscara, porque lá ele não vai exigir muito da parte Sim. muscular dele, né? Então ele pode usar a máscara para trabalhar o cardiovascular dele, trabalhar o cardiorrespiratório dele, né? Enquanto ele está regenerando a musculatura, dando uma descansada. Então é válido. E no caso de hoje, é porque é obrigado, né? Então a gente é Sim. obrigado a treinar com a máscara. Gente, eu não estou fazendo a live com o doutor para falar para todo mundo, treinar com máscara é melhor treinar sem máscara. Não. Treinar com Está máscara é uma aproveitando esse realidade, ponto né? A gente vai ser para obrigado. os O primeiro motivo benefícios. é para se proteger e para proteger as pessoas que a gente gosta, que estão ao nosso redor. Só que esse treinamento com máscara vai trazer benefícios para vocês, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar, né? E aí por isso que eu quis te convidar aí para falar, porque você Então, interessante esse uma ponto que você autoridade aí. mencionou. Você vai trabalhar com atleta potência, você vai trabalhar velocidade, força, você vai fazer exercícios focados nas competências que você quer desenvolver, né? Então tem que ser específico. Por que que você vai restringir o oxigênio se você quer desenvolver o máximo da contração muscular dele, né? Não faz sentido. Agora, até o que a gente estava conversando. O segundo, a gente já conversou, né? Para quem está entrando agora. O primeiro benefício que a gente encontra com o treino de máscara é essa resistência à entrada do ar, entrada e saída do ar. E isso é como se fosse uma musculação para a sua musculatura que faz a inspiração e a expiração. Tá, esse é um ponto. Outro ponto é porque com a máscara, e vocês treinando, vocês vão sentir isso muito bem, você cria um acúmulo. Assim, vou explicar um ponto primeiro. Quando você está respirando, a concentração de gás carbônico no ar é pequena Uhum. e a de oxigênio é maior. Agora, quando você solta o ar, você vai, inspira, faz as trocas gasosas. Quando você solta o ar que você expira tem oxigênio também, mas aí é uma concentração bem menor, porque você já Uhum. usou Uhum. aquilo, e o seu corpo joga fora o gás carbônico. E o tempo todo fica entrando oxigênio e saindo gás carbônico. Faz essa troca. Quando você expira, solta o ar com a máscara, vai ficar muito ar expirado acumulado ali. Então, muito ar com gás carbônico. Você acumula muito gás carbônico, você fica respirando ele novamente, respirando ele novamente. Então, o que que ele vai fazer, na verdade? Ele vai induzir um estado de acidez no sangue. Então, o pH vai cair. Por quê? É uma acidez. Existe
a acidez metabólica, que é muito acúmulo de ácido lático quando você treina muito intenso, e existe essa acidose respiratória, quando você acumula muito gás carbônico. Então Uhum. ele vai induzir uma acidose respiratória no seu corpo, porque você não está conseguindo eliminar todo esse gás carbônico. Você está inspirando ele, de novo, em concentrações altas, ele não, seu pulmão não vai conseguir fazer troca tão bem. Então um dos pontos é isso. Você acumula CO2, você retém CO2. E o que isso vai fazer? Ué, pelo jeito isso daí é ruim. Depende, né? Depende do que você quer com ele. Ele vai te limitar? Com certeza. Vai. Mas treinar com peso está te limitando, não tá? E essa Sim, limitação lógico. faz você se Lógico. adaptar para ser mais forte. E justamente isso. Quando você treina dessa forma, você vai treinar muito mais numa zona anaeróbia, numa zona com menos ou com restrição de De oxigênio. oxigênio. E aí, seu metabolismo vai se adaptar, você vai criar mais enzimas, vai fortalecer, vai aumentar a velocidade das reações, vai fortalecer todo o metabolismo, os mecanismos do, do metabolismo anaeróbico. Então, que é aquela energia que você usa que você tem uma disponibilidade rápida dela, diferente de uma corrida leve, por exemplo. A gente fala, isso é o metabolismo aeróbico. Você está produzindo energia numa eficiência ótima, mas mais devagar, constante, está gastando gordura, está liberando energia ali o tempo todo. Eficiência magnífica. Ao passo que o metabolismo anaeróbico, sem oxigênio, a eficiência dele é ruim. Ele rende pouca energia, mas ele é o que precisa. De curta Ele é o que duração. Para a luta, né? Ele é muito importante. Né? Ele é o que está lá, é o que tem disponibilidade de energia rápido e é o que você precisa para agir. Então, o que a máscara vai fazer? Vai te adaptar a estar nesse estado Uhum. anaeróbico. Né? É um estado que cansa, é um estado que, quando a musculatura entra fica o tempo todo sem oxigênio, dói, né? Dá cãibra, dá um É o desgaste anaeróbio grande. lático, né? O anaeróbio lático, que você está lá produzindo ácido lático. Doutor, só assim, lógico que eu não. Eu te convidei justamente por saber muito mais que eu, né? Sobre o assunto. Mas, porque quando a gente inspira, né? Ok, vai ficar uma. Vamos lá, tá aqui, né? O ar entrou, vai lá para o pulmão, faz o metabolismo, manda para as células. Só que e ficou um pouco de ar aqui sem CO2, que é o ar que tá no caminho, aí, vamos dizer assim. Quando Uhum. você expira novamente, sai o gás carbônico, mas vai ficar um pouco de gás carbônico nesse caminho também, não vai? Não Sim, sim, fica. Então, sim. então, quando você inspira novamente, vem um pouco de CO2 junto para depois vir o oxigênio, né? Vir o ar. Sim. Então, a gente já tem um pouquinho desse gás carbônico, já é meio natural. E na É, máscara, eu não consigo. Será que tem gás carbônico suficiente armazenado numa máscara justinha aqui para dar essa diferença? Você acha? Eu não entendo, eu estou te acredito que perguntando. dá, porque e é bem perceptível quando você treinar com a máscara, né? Você sente que o ar é diferente, né? O Sim, ar, não. Eu sinto mesma, a dificuldade em inspirar, em trazer ar para dentro, né? Porque mas ele mesmo quando você tá inspira, é bloqueando parecido aqui. com o que você falou do treino em altitude. Você Uhum. inspirou, mas aquele ar não está tão eficiente, ele não está rendendo tanto. Exatamente, não tem Né? oxigênio, não é Então, a suficiente. oxigenação dele, a concentração de oxigênio não está tão legal, né? Porque está misturando muito com o seu ar expirado. Agora, né? Eu estou expirando. Ah, por que eu não me sufoco nesse ar? Porque, putz, se espalha aqui pela sala. Agora, quando você está com a máscara, ele não tem tanto espaço, ele vai difundindo, mas a Tá, difusão é menor. Então, ele entendi. tende Vai a ter se uma. acumular mais. Vai vir um pouco mais de CO2. Vou aproveitar que eu estou com o doutor aqui da USP, vou perguntar, porque se fala, eu já ouvi falar muito em doping genético, aquele que o cara vai treinar na altitude, já que a gente está falando do cardiorrespiratório aí, né? A pessoa vai treinar na altitude, fica por um tempo lá, até porque o corpo se adapta, né? Aí gera essas adaptações fisiológicas e parece que produz mais glóbulos vermelhos, né? O seu Isso. corpo começa a produzir mais glóbulos vermelhos. E aí Uhum. eles tiravam esse sangue com uma concentração maior de glóbulos vermelhos, guarda ele bonitinho lá, congela, aí não sei como é que vai, vou pedir para você explicar, eu vou só dar
falar mais ou menos o que eu vi. E aí, quando chega na véspera da luta, o cara vai lá e injeta aquele sangue de volta no atleta, rico em glóbulos vermelhos, e o cara fica com um cardio muito mais forte, vai aumentar a potência dele ali, a potência anaeróbica dele, aeróbica dele. E me explica na ciência aí, doutor, o que é isso? Como, até que ponto isso é válido, como funciona? E não é detectado no antidoping, né? Porque o seu próprio sangue, eu não sei como funciona. Ou se já é detectado hoje. Então, vamos lá. É bem o que você explicou, né? Não tem muito a acrescentar. Quando você vai num lugar com pouco oxigênio, seja estimulado pelo treino, seja estimulado pela altitude, perdão, que daí a concentração de oxigênio é diferente, você vai ter um estímulo de um hormônio que chama eritropoetina. Como Eritropoetina que ele chama? faz eritropoetina. Eritropoetina. Precisa aprender Ele aqui, hein? faz uma coisa que tem um nome feio que chama eritropoiese. O que é isso? Ele vai estimular a produção de glóbulos vermelhos no sangue, que são as células que transportam o oxigênio. Então, o que está acontecendo? Você está trocando os gases, né, pelo pulmão, e aí o vaso sanguíneo tem os alvéolos e os vasos sanguíneos passando lá. Faz essa troca e pelos vasos sanguíneos ele vai transportando para tudo quanto é lugar. Para o cérebro, para os músculos, para a pele, para onde precisa. E essas hemoglobinas que transportam, e aí onde tem menos oxigênio ela vai e entrega esse oxigênio, ele se desprende dela, e aí ela vai para o pulmão, o oxigênio se liga de novo para ela e fica nesse Faz a ciclo. troca. Tá? A mesma coisa do gás carbônico. O gás carbônico se liga lá, e daí no pulmão a ideia é ele se desprender. Beleza. Quando você tem pouco oxigênio, você vai estimular o seu corpo a trazer mais carregadores, mais das hemácias, né? Para poder transportar o oxigênio que tem. Né? Não vamos ter isso como fator limitante. O fator limitante é o oxigênio. Então, vamos otimizar o nosso transporte. E aí, você tira o seu sangue, né? Você faz como se fosse uma sangria, né? Você tira o seu sangue, como se fosse doar aquele sangue, guarda, né? Preserva ele. Rico em E glóbulos aí, vermelhos, que você adquiriu com as adaptações na exatamente, altitude, por você exemplo. pode filtrar ele ou não, né? Pegar a parte que tem os glóbulos vermelhos mais concentrados, né? E usar só essa parte ou não. E depois injetar de volta em você. Eu não sei, isso é algo que a se procurar. Eu não sei em que ponto está o antidoping para isso. Eu sei que, a princípio, antes não era detectado, né, esse tipo de doping. É proibido, chama autohemotransfusão. Ou qualquer tipo de transfusão. Autohemotransfusão. Legal. Ou qualquer tipo de transfusão. Autohemo significa que é Sim, o seu próprio, você né? tirar o seu sangue e botar de volta o seu sangue. Uma Mas transfusão para a você transfusão de mesmo. outra pessoa também é doping. Você não pode receber sangue de alguma forma. E aí eu não sei como que isso é detectado, se é detectado. Aí eu já não tenho ideia. Eu sei que o antidoping é bem evoluído. Eles têm mecanismos muito bons para identificar as trapaças que podem O, ter por aí. o que eu, Mas isso eu assim, não sei. eu estou começando a estudar agora, né? Terminei a faculdade de educação física no ano passado, mas eu sempre fui curioso. Assim, o que atletas, amigos meus, atletas olímpicos, educadores físicos, profissionais de educação física, entre outros, aí, eles comentavam assim, que eu tenho um amigo que foi uma grande influência que eu tive aí para cursar, que era o nosso preparador físico de uma equipe de MMA, né? Que eu tinha os atletas lá, o Luiz Balsa, está no Canadá hoje, né? Até mandar um abraço aí para ele, se ele estiver assistindo. Eu não estou nem acompanhando direito a galera. Às vezes, quando eu vejo uns amigos aí entrando, o Ed, Cássia. Mas então, e aí o que ele falava que era assim: o, o antidoping, por exemplo, o Comitê Olímpico, ele tem uma relação de substâncias proibidas, que é isso, aquilo, tal. Então, ele encaminha essa relação e aí cada confederação, suas confederações de esportes, vão lá e encaminham. Os atletas não podem fazer uso dessas substâncias. Só que a ciência do esporte já desenvolveu uma substância que ninguém conhece. Então, Sim. criaram lá o negócio o pulo do gato ali. E o cara usou. E aí depois é feito o antidoping no cara,
não é detectado nenhuma substância que foi na relação das proibidas, mas detectaram uma substância. Opa, que negócio é esse aqui? Esse negócio aqui eu nunca vi na vida. E vão estudar, putz, isso é doping. Aí na próxima eles incluem lá. Mas só que Foi o que aconteceu na China. Isso aí essas em equipes estão na 2008. frente, né? Estão sempre com vantagem, né? Isso em 2008 foi bem interessante. Tem uma substância que ela é fantástica, dá para ficar falando por horas sobre ela, que chama Cardarine, é o nome popular. E em 2000, ela foi criada em 2008, um pouquinho antes, e nas Olimpíadas de Pequim elas já foram utilizadas. Então, lógico, as pessoas foram cobaias porque não tinha nem teste em humano, né, naquela época, O que para os aquele caras não medicamento, fazem né? por uma Ele é medalha, super né? novo. Mas aí utilizaram e ela aumenta muito a resistência. Então tiveram recordes quebrados em esportes É superiores verdade. Em Pequim teve muitos recordes, né? por Verdade. conta dessa substância e ela não estava na lista de doping. Aí viram, opa, tem alguma coisa esquisita, né? Depois descobriram, oh, tem uma substância nova, tal, 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 que faz esses efeitos. Ah, vamos proibir. E aí foi proibido. Então tem, pelo menos em competição amadora, né? Triatleta utiliza, corrida, né? Maratonista utiliza, até em CrossFit, né? Utilizam muito, porque ela melhora muito o gás, Uhum. por outros mecanismos. Mas hoje ela é proibida, né? E o que Ela proibiu. acontece? E o que acontece lá numa Olimpíada quando que nem em Pequim que pegaram as pessoas se utilizando dessa substância e não era proibida? Fica por isso mesmo. Daí fica por isso mesmo, porque não Né? estava no. Então Como se o que fosse no então foi edital. exatamente o que eu te falei mesmo, né? Então confirma a história, né, que eu sempre ouvi aí e aí o país que tem uma ciência, que tem o seu laboratório melhor, acaba se beneficiando, né, cara? É dureza, Era né? o que acontecia com a Rússia no começo, né? Quando os esteroides foram ficando famosos, reza a lenda, né? Isso aí a gente não sabe até que ponto que era verdade. Foi numa Olimpíada, algo assim. É uma história, né? Não sei se isso é uma verdade ou não. Mas um treinador de alguma equipe, acho que era de wrestling, né? Luta livre americano, foi conversar com o treinador, ou de levantamento de peso, não lembro. Foi conversar com o treinador russo e, tipo, em conversa de bar, bebida vai, vodka É, vem. é, Aí ele falou, não, a gente toma umas coisinhas aí e tal. Daí ele começou a se inteirar o que que era isso. Na época não sabia o que que era esteroide. Ah, o que que tem a ver? O que que esse negócio faz? E aí começou a se popularizar. Ah, por isso que os russos eram tão fortes, né? Antes eles porra, pregavam, não, ele tinha uma raça superior, não sei lá o que, tal, tal, tal. Todo mundo é forte, descendente de urso. Não, mas não era bem assim. teve. Não, a gente. Bom, eu lutei no Japão, eu lutei no. Lutei no Ichigei, que é campeonato de kickbox, aí era um contra atleta japonês, mas campeonato mundial, eu lutei com dois russos, cara. Ganhei dos russos, mas, meu, você olha os russos lutando, meu, os caras. É muito suspeito, cara. Os caras. Antes de entrar na luta, eles cheiravam um negócio lá que. Na frente de todo mundo, não sei se é algum estimulante, o que que é. Mas, pô, os atletas brasileiros, a gente ia lá. Eu lembro que quando eu comecei a lutar, eu, Jean Francisco, a gente tomava Guaraná em pó, era o nosso estimulante, cara. Guaraná em pó, e aí tinha aquele negócio, putz, não pode sentir sede na hora da luta. Meu, você nem pensa em ser, mas na época ficava. Aí chupava um limão, pegava um limão, não, chupa um limão. Meu, se mandasse eu morder um tijolo, eu mordia também. Aí eu ia lá, chupava o limão. Pô, fazia 5 lutas no campeonato, no dia seguinte você não conseguia nem encostar um dente no outro, dente, a acidez, tava com a puta dor nos dentes, cara, de ficar chupando limão. E era isso. Aí depois entrou o sustage, não, sustage não, como é que era? Levedura de cerveja. Puta, e aí você ia lutar com um cara lá, eu lembro quando eu fui lutar no Japão, eu naquele treinamento, foi a primeira vez que eu tomei uma maltodextrina, cara, que era a gente não tinha acesso, a única coisa que era barata, lá para tomar, pô, tomei maltodextrina, eu tava, agora eu vou para Era cima, lá. meu. Tomei uma, pô, os caras estavam tomando tudo quanto é veneno ali, meu, e a gente tomando malto, cara. Então sempre foi difícil, mas a gente ganhava porque o Brasil também tinha já uma tradição muito grande no Karate Kyokushin, o Shihan Zobi, né, era um mestre muito conceituado, muito rígido com a gente. A gente treinava muito, a gente tinha uma confiança muito grande também. Os campeonatos Ganhando brasileiros na tinham um raça, nível né? altíssimo, né? Então a gente já ia para lá bem preparado, né?
Mas a ciência agora, hoje, está bem difícil, porque os caras continuaram evoluindo e com a ciência, e a gente ainda está meio, né, na malto, e agora a gente toma whey também, né? Para ficar um pouco mais forte, mas Não, a gente está um pouco você atrás ganhava aí. na luta mesmo, porque pelo que você contava, né, tinha muita coisa que hoje em dia a gente vê, né, poderia ser melhor. Tipo, o treino sem tomar água, sem comer sem se alimentar, né, de qualquer forma por 6 horas, depois quando comia 2 quilos de comida. Gente, A gente treinava, era um treino de 5 horas e podia beber água. Né? Quer dizer, era fisiologicamente era totalmente errado, mas a parte espiritual, de garra, assim, funcionava, né? Mas a gente começa a conversar, a gente vai até sair do tema das máscaras. E, na verdade, o das máscaras também, que a gente falou, é uma necessidade. Eu acho que a coisa mais importante agora é conscientizar, né, que as academias, para poderem abrir, quando for permitido, vai ter que usar máscara. Então, para o pessoal não ter esse bloqueio de falar, não, eu não gosto de treinar com isso, não vou treinar. Não, gente, vai trazer benefício. Né? É o que você falou, muito bem explicado. Você treina lá socar com elástico, você não está socando tão forte, é lógico, mas quando você tirar aquele elástico, você vai bater muito mais forte. Então, esse treino com máscara, eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? Você vai. e para vai musculação ah, não vai ter muita diferença, porque para musculação, assim, você vai descansar e tudo, não vai mudar tanto, né? não, Você consegue fazer a força igual, é mais para atividades aeróbicas que vão se transformar em anaeróbicas mais rápido, sim, né? Você vai são chegar rounds, nesse né? De ponto, 2 minutos, 3 minutos. Tanto que a gente sentiu lá, né, na pele. Lá, né? né? Você vai chegar nesse ponto anaeróbico mais rápido. Ah, e o que isso tem de consequência? Sua resistência vai ser treinada. Então, é isso que você precisa na luta. Você precisa de resistência anaeróbica, basicamente. Então, você está treinando aquilo o tempo todo. Quando você tirar a máscara, meu amigo, vocês vão voar. É. Então, É, e treino, tem que treinar, sim. o que a gente tem que ver também, puxa, mas eu não vou conseguir treinar tão bem agora. Gente, não vai ter campeonato agora. Ninguém vai lutar o mês que vem. Não vai ter campeonato. Só se for de videogame, né? Então não tem problema. A gente vai. é, não, não vai ter campeonato, então não tem por que também você trabalhar tanta potência agora, tanta força, se lesionar. Né? Eu falei muito quando eu comecei a dar os treinos online. Uma das maiores preocupações da gente era lesionar alunos, porque imagina, a gente vê, acho que você deve ter visto, viralizou vários vídeos aí, o pessoal vai fazer um exercício, estoura uma lâmpada na cabeça, vai fazer, escapa a porta, cai na cabeça do cara. Então, assim, primeira coisa, gente, quer treinar, é muito importante se manter treinando. Eu vou até pedir para você falar um pouco sobre isso, sobre imunidade. Eu vou aproveitar, vou te usar aqui, doutor, hoje. Não vou falar só de máscara, não. Aproveitar aqui. E, mas a minha maior preocupação que era manter o aluno ativo para melhorar a imunidade, o fator psicológico também, né? Porque você deixar de. Todo mundo tinha uma rotina, acorda, vai para academia, treina, vai para o trabalho, sai, vai para a faculdade, ou acorda, vai para o trabalho, sai, vai para academia, volta. Né? Então, de repente, você acabar totalmente com essa rotina, o lado psicológico também das pessoas, eu acho que sentiu muito. E você manter o treinamento, eu acho que ajuda a manter pelo menos esse lado psicológico do cara. Não, peraí. Ufa, eu tenho muitos alunos que falam, puxa, teve uma aluna agora, a Carol, ela começou a treinar agora, ela a irmã dela começou a treinar porque o namorado já é um amigão meu, treina comigo faz tempo, marido, não sei. Aí, e ela começou a treinar, eu falei, meu, é a melhor hora do meu dia. É a melhor hora do dia, quando eu vou lá e posso fazer aquele treino. Então, quer dizer, é muito importante. Só que a minha preocupação era assim, a gente tem que dar um treino que tem que gerar adaptações fisiológicas, trabalhar força, trabalhar flexibilidade, trabalhar resistência, né? Trabalhar técnica, mas não pode machucar o aluno. Imagina um aluno se machucar e ter que ir para o hospital agora, ser atendido num PS com um monte de gente com Covid lá. Então, gente, é para ficar em casa saudável e com segurança, né? Mas é importante treinar mesmo, né? Eu acho que não machuca mais, né? Arruma um espaço, que super dá. Esses vídeos aí viralizam porque é algo diferente. A gente gosta de ver a desgraça dos outros, né? Mas É, não é o que acontece, né? A gente treinando karatê,
né? Todo mundo, a gente faz a chamada, né? Treinando em casa, nunca vi ninguém se machucar, Sim, né? sim. Na verdade, E mesmo na academia, não é comum ter acidente. A gente luta não ali, mas é, com proteção, com bom senso. Né? A ideia é que não se machuque né? aluno nunca, né? E exercício agora é muito importante para todo mundo, é muito importante. Nossa, dá para a gente falar muito disso, porque, primeiro ponto, esse é um período que gera ansiedade. Então as Uhum. pessoas estão mais ansiosas. Ah, eu, você, todo mundo está ansioso, todo mundo que está assistindo a gente tem mais ansiedade. Ah, o que que vai acontecer? Quando que vai voltar ao normal? Será que vai ter vacina? Não vai? Ah, eu vou poder voltar a fazer isso, aquilo, ah, e o cinema e a balada. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Quer dizer, como que tudo Gera vai uma se ansiedade. revirando, né? Isso gera ansiedade. Pode afetar o sono. A maioria das pessoas estão comendo mais, né? A não ser que as pessoas que quando têm ansiedade comem menos, aí essas estão comendo menos. Então, de alguma forma, está alterado. E Uhum. o treino vai ajudar nisso, vai controlar melhor a ansiedade. Vocês vão conseguir relaxar mais, o sono vai ficar melhor. Então você dorme melhor depois que treina. Já cumpriu o dever, você fica com a cabeça mais livre, né? Ah, Sim, não, treinei sim. hoje. Dá uma sensação de bem-estar muito grande. Pelo menos, sou assim, quando eu treino, nossa, sou bom. Tipo, eu me sinto assim, cumpri o que eu queria. Isso, dá Hoje eu falei que eu uma treinei. sensação de dever cumprido. Eu também sou assim. Aquele dia que eu não treino, putz, eu boto a cabeça no travesseiro, putz, eu não treinei. E às vezes, assim, a gente está nessa rotina, eu dou algumas aulas online, eu estou ajudando lá a To Fight, que é uma confecção de kimonos, e a gente está fazendo máscaras, EPI para hospitais, e aí fica lá, e quando eu vou ver, caramba, acabou o dia, eu não treinei, eu tenho a bicicletinha aqui na sala, dou uma pedalada aí de meia hora, faço uns sprints aqui, aí, opa, então dá. Mas se eu não treinar, realmente eu me sinto muito mal. Doutor, eu já assisti muitas postagens suas e você fala muito a respeito do sono, né? Que isso eu sempre falo para os atletas, né? Tem que ter aquele equilíbrio, né? De treinamento, alimentação e descanso, né? Então, são três pilares que qualquer atleta precisa, ou na verdade, para a própria saúde a gente precisa, né? Um treinamento adequado, depende da sua função, se é para competição, de alto rendimento, ou se é só para você se sentir bem para a saúde, é um tipo de treinamento. A alimentação é a mesma coisa, depende da sua finalidade, e o descanso também. Né? Eu lembro que quando eu treinava para competição aqui no Brasil, eu dava uma média de 6, 7 aulas por dia, dormia pouco, aí trânsito, e você chega na casa, né? E eu tinha um certo rendimento. Quando eu ia para o Japão, né, a última luta que as minhas duas últimas lutas, eu fiquei um mês e meio lá. E era uma rotina assim: treino das 7 às 8, acabou o treino, suplementa, descansa, deitava, aí treino das 10 ao meio-dia, acabou, almoço, quer dizer, alimentação balanceada, descansa, dormia 1 hora ali à tarde, aí fazia um outro treino às 4. Eu fazia 4 treinos por dia, ia dormir 8 horas da noite. Cara, eu me sentia, nossa, eu não sentia dor, não sentia cansaço, tava voando no treino, voando na luta. Então, assim, a importância do descanso, né? É muito importante também, né? Então, que eu te falei, eu tava 50 dias sem treinar força e eu fui fazer um supino esses dias, eu levantei mais peso do que levantava antes, né? E você falou, né? Eu falei, pô, doutor, como é possível? Você falou, o sono, né? Eu tô descansando mais mesmo. Isso faz toda a diferença. Que tanto o sono quanto a própria atividade física estimulam a imunidade. Uhum. Então, se você dorme pouco, seu sistema imune fica prejudicado, né? Você tem uma resposta a infecções prejudicada, uma resposta pior. E a atividade física ela é bem interessante porque ela estimula o sistema imune. E a gente via nos estudos, assim, imediatamente após, né, a atividade física, se você for medir contagem de célula imune, diminui um pouco. Tá, é Aí um você choque, pergunta, né? Mas o corpo se adapta, né? a atividade física é imunossupressora. Inicialmente sim, só que daí você estimula um aumento da sua atividade imune. Então, por um tempo fica mais baixo e depois você fica cronicamente com uma imunidade mais alta. Então, ela é estimulante, ela é importante, é preciso fazer. É lógico que se você fizer algo extremamente desgastante, vai gerar um período de imunossupressão, um período um pouquinho mais sensível,
como se você tivesse dormido pouquíssimo ou não tivesse dormido, porque é um estresse grande para o corpo, e aí poderia ter algum prejuízo agudo, porque depois que você descansasse, você ia ficar melhor. Então, assim, exercício sempre bom, né? Você treina, seu corpo responde bem. Você vai dormir bem, a ansiedade vai estar melhor. Quando você treina, você tende a controlar melhor a alimentação. Aí, mesmo que você não controle, pelo menos você está gastando mais caloria. Sim, claro, compensa, né? Dá uma. Imagina, você está nesse período de quarentena, comendo mais, faz de conta, tô comendo porcaria. Agora, você não está fazendo exercício, bicho, o prejuízo é bem maior. Agora, você faz de conta, tá comendo porcaria, beleza, não tô nem falando disso. Mas você está treinando, você está gastando bem mais energia. Mesmo depois do treino, você está gastando mais energia. Prejuízo, bem menor. Então, assim, vale a pena treinar. E dá para treinar de casa, né? Então, o karatê a gente tá fazendo, dá para fazer em casa, o kickboxing tá tendo aula, né? De casa também, não é? Pelo Zoom. Sim, eu tô fazendo, eu tô atendendo assim. Eu criei o grupo, né, das modalidades da academia, lá do kickbox, do Karate Kyokushin, do CrossFit, do Muay Thai. E a gente está mantendo todas as aulas da nossa grade de horário normal. Então, como se a academia estivesse aberta, né? Só fisicamente cada um na sua casa. Então, por exemplo, a Dani, professora de CrossFit, de segunda e sexta, ela vai lá e já manda o link no grupo do CrossFit, e o pessoal vai lá, clicou, entrou. Né? E tá bacana, assim, é lógico, eu gostaria que tivesse muito mais gente, a gente pode atender 20, Inclusive, 30 eu queria alunos, né, ao mesmo estimular tempo. quem está acompanhando a gente aqui e que curte treinos dinâmicos, né? Não, às vezes a academia fica meio chato, meio monótono, que curte treino dinâmico, mais ativo e que tem curiosidade por luta, se inscrevam, façam um treino. Tem tanto o kickboxing é super legal, o karatê é muito bacana, o crossfight, né? Qualquer um deles você vai queimar muita caloria, né? Vai queimar muita gordura. Então, para entrar em forma é fantástico, para estimular o metabolismo é ótimo, para estimular a imunidade. Assim, não tem desculpa para não treinar. E aí, de novo, o que que você precisa para treinar em casa? O CrossFit? Então, a gente está adaptando hoje, fazendo tudo com calistenia, né? Por exemplo, tem dias que Não precisa de equipamento nenhum, assim, né? não, Específico. é assim, as aulas na academia a gente usa equipamento, aparador, usa kettlebell, usa peso, elástico, tudo. Só que hoje o que a gente faz assim, tem uma turma, vai, 5, 6 pessoas. Primeiro, te agradecer a propaganda que você fez aí, que, pô, uma propaganda da academia pro doutor como você aqui é uma maravilha para mim. Então, eu preciso salvar essa live em algum lugar, colocar no YouTube e precisa guardar para sempre aqui. É, então, e a gente, agora quando tem uma turma, teve um dia que tinham 4 pessoas na aula e os 4 tinham aquela band, um elástico. Pô, eu Aham. deitei e rolei, passei um monte de coisa com a band específico. A gente trabalha deltoide, trabalha Cansa pra bíceps, caramba, né? tríceps, faz tudo com aquela band lá. Peito, costas, dá para fazer uma infinidade de coisas, né? Aí tem dia que tem uma turma que um tem, outro não tem, um tem um pezinho, aí não tem jeito. Aí a gente faz tudo com calistenia. Mas assim, trabalha exercícios básicos, né? Flexão de braço, agachamento, afundo, abdominal. E o legal do CrossFit lá de luta que a gente tem a opção também dos golpes, né? Então você trabalha o aeróbico, trabalha a velocidade com socos, com chutes, com joelhadas, chutes saltando. Então a gente consegue variar muito a aula, não fica. Porque eu tenho acompanhado aulas assim de funcional, é muito difícil, né? O cara dá uma variadinha ali e tal, mas a gente com os elementos de luta, você tem o dobro de recursos, né, para variar mais a aula. Então as aulas do cross estão bacana, as aulas de kickbox, eu acabo misturando, né? As aulas de kickbox, o karatê, que a gente faz 2 entradas de 40 minutos. A gente faz uma aula de 40 minutos, para por 5 minutos, eu estou fazendo pelo Zoom, né, ele interrompe, dou 5 minutinhos, o pessoal toma uma água e a gente volta com a segunda parte. A primeira parte eu faço treino físico, que é importante para qualquer modalidade, né, para o karatê, o kickbox, o muay thai, né, ou o próprio crossfit, né, mas a gente faz 40 minutos. E a segunda parte é a parte técnica, onde eu separo, como eu tenho, graças a Deus, e há 29 vezes que eu dei academia, eu tenho outros professores que me ajudam. Então a gente separa. O Sensei Kamura fica com os atletas iniciantes. O Sensei Arnaldo fica com os atletas intermediários, eu fico com os avançados. E a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, assim, não está deixando aquele aluno desamparado, o iniciante desamparado, perdido ali no meio dos faixa pretas. Então está Dá sendo. para cansar muito bem, né? Ele tá fazendo. Então a Tá gente está conseguindo exausto. ter uma resposta legal, graças a Deus.
E para quem Mas, não conhece, né, o CrossFit, que é uma metodologia que o Shihana, o professor Marcos, criou, que envolve os golpes, os movimentos de luta e com outros treinos funcionais, né, mais dinâmicos, levantamento de peso, treinos que vão gastar muita energia, treinos que eram usados para preparação de atletas, né, que você adaptou para o cotidiano, para pessoas normais, eu, você, isso. qualquer um que está assistindo, poder fazer esse tipo de preparação. E assim, é bem legal. Cansa bastante, então eu super recomendo para quem quer gastar energia, para quem quer se cansar, para quem quer emagrecer, quem quer entrar em forma, porque cansa muito. Oh, E dá para obrigado. você fazer na sua casa mesmo, e né, agora, né, nesse momento, quando melhorar, dá para fazer lá na academia, assim, é super bem-vindo, vai ser bem legal, né? É um treino que eu gosto bastante, então todo Legal. mundo Obrigado, doutor. converse com Obrigado o Chiha pela indicação. Marcos que E, ele vai então, e a orientar gente. melhor. Oi? Desculpa, Não, cortou para aí. todo mundo conversar com você que aí você orienta melhor como fazer. Ah, não, claro. Tô ali, nossa, eu adoro dar aula, tô morrendo de saudade de dar aula para a turma lá. E vamos ver, né? Agora é esperar a liberação. Mas enquanto isso, a gente vai dando essas aulas, porque a gente está mantendo os alunos. Eu tenho um aluno, inclusive, que está treinando mais do que treinava antes. Porque o cara às vezes mora na Zona Leste, mas trabalha aqui, mas ele tem, sabe, tem aquela rotina. Ele, o Sensei Cara, Kamura, por fica mais exemplo, fácil. o Sensei Kamura, ele vem de Itapevi. Ele vem 13 de semana de Itapevi para cá, mas ele não falta, vem, ele tem uma disciplina, né, fantástica. Mas tem gente que pô, fica com preguiça de sair até a academia, pegar trânsito e tal. E agora o cara tem uma turminha que está treinando mais agora do que treinava antes. Né? O François lá, um francês aluno meu, pô, o cara tá treinando, faz 2 aulas por dia. A Nai tá fazendo lá também todo dia, ela fazia uma vez, 2 vezes por semana. E estão evoluindo. A Bianca treinou comigo hoje. Hoje a Bianca mudou de graduação no kickbox e ela já aprendeu tudo que ela precisa para a próxima graduação online, fazendo lá o treininho online. Hoje estava só ela de manhã, né? Tem que puxar a orelha da turma lá que não entrou. E ela foi lá e fez pô, praticamente o exame dela, a parte técnica, lógico, a parte de luta e tal. E tá super em forma, tá bem pra caramba. Poxa, não dá para fazer o que a gente quer fazer, que é ir para academia e tal, mas dá para fazer dessa forma. Como eu falei, é melhor treinar com máscara do que sem máscara? Não, mas o que a gente pode fazer hoje, né, voltando, é treinar com máscara. Então vamos treinar e vamos aproveitar o que isso traz de benefício, né? Eu falei, essa galera treinando com máscara vai sentir um pouco no começo, mas quando acostumarem, pô, você vai estar com o seu cardiorrespiratório lá em Vai cima, todo né? mundo voando. Exatamente. Olha, tem algumas perguntas aqui, dá até pra gente. Ah, legal. Então aqui não está subindo as perguntas. Pô, por favor, doutor, me ajuda aí. Vamos lá, que não Deixa eu. subiu aqui. Vamos responder. Galera, quem tem pergunta aí, aproveita que o doutor está aí, ó. Ah, Aí. o Celso perguntou se a máscara fica caindo. Celso, amigo meu. Cara, aí vai do ajuste dela. É, Prende lá, amarra, não cai não. tem que estar bem Perguntou do ajustada. VO2 máximo, né? O VO2, se o VO2 vai diminuir, né? VO2 é seu débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Essa diferença arteriovenosa vai diminuir. Então, obviamente, por consequência, né, seu VO2 acaba diminuindo. Né? Sua capacidade diminui com a máscara. Por isso que cansa mais rápido. Para quem é asmático, tem restrição? É a Ana. Ana, Hum. Assim, se você tiver descompensada, Ana, o que que é descompensado? Se você tem crises quando faz atividade física, tem crises à noite, se precisa fazer uso da bombinha mais de uma vez na semana, se tem idas ao pronto-socorro por conta da asma, aí sim, realmente você tem que controlar a asma em primeiro lugar. Mas se não, se você não tem ela e ela não piora com a atividade física, aí pode usar a máscara. Inclusive, vai ser um treino para você é o que para eu ter acho mais também. controle da respiração, com certeza vai te ajudar. É igual quando é indicado. Olha que interessante. Quem nunca ouviu falar, né? Natação é indicado para quem tem asma. É super comum. Minha mãe falava isso, né? Para coleguinha, tudo. Eu nem tinha asma, mas eu ouvia falar isso desde criança. Quando você respira embaixo d'água, você tem uma resistência à expansão
da caixa torácica. É difícil respirar embaixo d'água. Quanto mais fundo você tá, né, mais difícil ainda. Sim, sim. E aí, você vai O nadando, acaba. snorkel, né? Que fala respirar embaixo d'água, a pessoa, pô, mas como é que vai. Não, você tá fora da água, mas a sua caixa torácica ela não expande com Seu tanta corpo tá facilidade, dentro. né? O corpo, você tá com o nariz para fora, né? Então você Ou vai com o acostumando snorkel, depois nossa, do é muito tempo. pesado para respirar com ele, né? É super difícil. Você vai acostumando com o tempo e tudo, mas quando você sai da piscina, nossa, você respira bem melhor, é Fica diferente. Por leve, isso né? que ajuda, melhora a respiração. Melhora o seu controle da respiração. Vamos lá. Como médico, prognóstico de retorno. Isso é difícil, viu, Francisco? Acredito que a quarentena vai até mesmo dia 31, não acho que vá prolongar, porque, bom, pode até ser, assim, que maio agora é o período crítico, é o período que vai ter o auge, aí junho acredito que vai ser uma estabilização, então vai continuar crescendo, mas o número de casos novos vai ser equivalente, e aí em julho vai ter declínio. É isso que eu imagino, espero. Mas aí o que que isso vai mudar de saúde pública, o que que vai abrir, o que que não vai abrir, eu já não sei, eu já não consigo te ajudar nesse ponto, porque a gente tem dúvida mesmo, né? O Doutor, governo está fala. trabalhando bastante nisso, os comitês, então tem muitos números que a gente não tem acesso, então fica difícil conseguir falar disso, sabe? Aí fica só um chute mesmo. Isso aí são políticas públicas aí. Doutor, e fala outra coisa, porque a gente comentou muito aí, eu vou sair um pouco da máscara também, porque eu acho que já, se tiver perguntas, a gente responde, mas se falava muito, mas na Europa estão sofrendo mais porque está inverno, e aqui está verão, a gente está de boa. Agora vai inverter a situação, né? Agora vai chegar o inverno aqui e o calor lá. O que acontece com a imunidade no frio? Ela diminui mesmo ou não? Ou é simplesmente tem uma circulação maior de vírus? Porque geralmente, realmente, a gente tem costuma ficar gripado mais no inverno mesmo, né? Não sei, me fala isso. Tem uma questão respiratória, né? O frio induz também quem tem rinite alérgica, você responde mais ao frio também, irrita mais as mucosas, então, mesmo que não tenha infecção nenhuma, só pela rinite a pessoa já fica com o nariz meio ruinzinho no frio. Nesses períodos de inverno, tem uma queda da vitamina D dos indivíduos, né? Porque você fica mais encapotado, toma menos sol, sai menos, a incidência de luz solar é A menor. vitamina D, né? E a vitamina D controla, assim, muito a imunidade. Ontem, inclusive, até coloquei um artigo que saiu esse ano relacionando a vitamina D com o influenza, isso a gente já sabe de tempos, e aí relacionando com o Covid também. Bem interessante, os mecanismos, né? E num outro vídeo no IGTV eu também discuti isso, que a vitamina D melhora a sua defesa, suas barreiras iniciais contra infecções virais, infecções de qualquer tipo, mas focando viral. Ela protege contra as infecções virais e ela melhora a sua imunidade. A imunidade é algo que demora, né? Você tem que ter contato com aquilo, reconhecer aquela proteína estranha, aquela bactéria ou vírus, e aí começar a produzir uma outra proteína para combater aquilo. Então isso leva tempo. E a vitamina D otimiza essa resposta. E pensando até no Covid, que o que está matando mais é o que a gente chama de tempestade de citocina, que citocinas são proteínas inflamatórias que nosso corpo produz. E aí nosso corpo, na vontade de ajudar, né, tem boa vontade, mas faz um pouquinho errado, ele produz muita inflamação, e Tá. isso prejudica o paciente e leva a óbito. Isso a gente não consegue controlar. Você pode dar o remédio que quiser para combater o vírus, mas não, o problema é a inflamação do seu próprio corpo. E a vitamina D, ela faz com que a sua resposta imune seja mais controlada. Ela coloca uma rédea ali. Então ela não deixa extrapolar um certo ponto. Então tudo isso tem Entendi. um pouco de relação. Caramba, falta 5 minutos, não acredito. Parecia que ia ficar sem assunto, mas não tem como, né? É um conteúdo bacana. Eu tenho um monte de pergunta, não estou nem vendo pergunta do mundo, mas vamos lá. Eu tô com outra questão aqui, que eu li um pouquinho, porque o Covid ele ataca o sistema respiratório, né? E principalmente os pulmões, né? Essa infecção.
você ter você trabalhar o seu VO2, a gente falou do uso da máscara, de melhorar a sua capacidade respiratória, né? Melhorando o seu VO2, o seu cardiorrespiratório, te dá uma resistência maior. Caso você venha a ter o Covid, te dá uma condição, te dá uma saúde, te dá uma força maior do que a pessoa que é destreinada? Assim, eu vou até me proteger dessa pergunta, porque assim, contra o Covid a gente não tem dado, né? Então, eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta, porque se eu falar isso, eu vou estar afirmando que vai ter mimimi, né? Você está Claro. afirmando que isso cura? Não, não estou afirmando Tá. nada. Mas assim, a atividade física tem efeito protetor? Com certeza, com certeza. O primeiro ponto, o fator de risco, o maior fator de risco para o estado grave do Covid é a obesidade. Obesidade é inflamação crônica, mas a obesidade gera inflamação. Tá. Então, quem fuma gera inflamação. Alimentos muito refinados gera obesidade, gera inflamação. Excesso de álcool gera inflamação, ajuda na obesidade. Então, está tudo girando em cima disso. Falaram que o fator de risco é diabetes tipo 2. Mas diabetes tipo 2, quase a maioria dos pacientes são obesos. Então, Sim. assim, tudo gira em cima da obesidade. E quem é obeso, quase sempre é inativo fisicamente ou sedentário. Então, a atividade física vai combater isso e é protetor? Com certeza, para diversas doenças, assim, centenas, milhares de doenças. Até câncer protege com atividade física. Assim, não tem desculpa para ficar Sim. parado. Sim. Além disso, você perguntou especificamente da capacidade respiratória. Ajuda. O que a gente vê, assim, quanto a gente, em termos técnicos, você chama isso de reserva. Quanto mais reserva você tem, mais apto você está a combater algo estranho. Por exemplo, viagem de avião. A viagem de avião sempre tem 10% de combustível a mais e tem alguns cálculos ali Tá. extras. Isso é uma reserva. Ele não vai usar esses 10%. Ele chutou a mais ali tudo. Inclusive, quanto mais peso o avião tem, mais caro mais combustível gasta para ele voar. Sim. Mas por que ele faz isso? Você tem uma reserva. Vai que aconteça alguma coisa. Aliás, não, você tem combustível para ir para um outro aeroporto, mais 10% em Tá. cima disso. Tá, entendi. Então, assim, isso são reservas. Agora, eu estou preparado para coisas bem mais graves. Eu tenho muita reserva no nosso corpo, no meu corpo, por exemplo. Eu aguentaria coisas que alguém de 95 anos não aguentaria. Né? A gente aguentaria coisas que idosos que estão acamados não aguentariam. Por quê? Eles não têm reserva no corpo. Uhum. Isso pode ser desde gordura corporal, opa, tem bastante reserva. Não, mas capacidade respiratória, capacidade cardiovascular, capacidade de conter inflamação, capacidade de conter estresse oxidativo. Tudo isso são reservas que nosso corpo tem. E o treinamento físico promove, né, vai te proporcionar essas reservas. Você vai aguentar mais, né, e qualquer impacto que seu corpo venha a ter. Qualquer outras doenças, né, o seu corpo aguenta um pouco mais. A gente vê, por exemplo, quem em tempo de internação de UTI ou sobrevida em UTI, quem tem pouca musculatura tende a falecer mais em UTI, que músculo também é reserva de Uhum. função. Pode ser utilizado como energia, mas mostra função. A pessoa consegue se contrair, consegue se movimentar, se recupera mais rápido depois, mesmo de muito tempo acamada. Então, tudo isso favorece a recuperação, sim. Entendi. Doutor, temos menos de um minuto. Estou desesperado aqui. O pessoal está fazendo perguntas, mas eu vou ter que encerrar aqui, até para tentar salvar, porque o pessoal está pedindo para deixar salvo, e eu estou com medo de perder esse conteúdo, tá? Então, gostaria de agradecer a todos, agradecer imensamente a sua participação, tá? Muito obrigado, doutor. Deixar só um recado para a turma aí, e fiquem com Deus, se cuidem aí, gente. Bom, foi um prazer, gente. E façam atividade física, façam mesmo que em casa. Quando as academias voltarem, façam com personal, mas treinem, façam alguma atividade porque é importante para o seu corpo, saúde física, saúde mental. Legal. Valeu, gente. Obrigado aí. Grande abraço e se cuidem. E vamos Até amanhã, treinar. gente. Vamos treinar. Obrigado, doutor.